E aí, meus queridos nerdolas, estamos aqui, a Liga Nerdola, para falar dos filmes de heróis e fantasia de 2026. Mas espera aí, herói também não é fantasia? Não é ficção? Eu sei lá! Vamos falar desses filmes depois da vinheta. Estamos aqui com ele, Alan, o nosso Mark Ruffalo da Liga Nerdola. Lá ele, hein? Beleza? Tamo aí pra gente falar desses filmes aí deste ano, hein? Será que vai dar bom? Vai vingar? Ah, é agora. Vamos descobrir. Estamos também com o nosso nóxico querido Omar, do canal Nerd de Família. E aí, Omar? E aí, beleza? Bom, se o Alan é o Mark Ruffalo, eu sou o Brad Pitt. Porque eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos. Vamos lá. Vamos falar primeiro desse filme que gerou muita polêmica, porque é mais um filme do Homem-Aranha que vai ter pouco Homem-Aranha? Será isso? Vamos falar dele, Homem-Aranha Brand New Day. Homem-Aranha Um Novo Dia. Está previsto para estrear dia 31 de julho nos Estados Unidos e dia 30 de julho no Brasil. Tem a direção de Dustin Daniel Cretton e o roteiro de Chris McKinnon e Eric Summers. Eu não conheço esse diretor, meus queridos colegas aqui de bancada, né? Colegas, porque essa palavra se tornou hoje uma palavra de cunho mais íntimo do que amigo, segundo o nosso querido emo preferido, Wagner. Eu não conheço esse diretor, não conheço esses roteiristas de nome, mas o que eu estou sentindo hoje é que me parece que esse filme do Homem-Aranha vai ser mais um filme que o Homem-Aranha não vai ser o foco. Eu espero que não seja. Também acredito que esse filme vai bater bilhão, fácil. Esse filme bate bilhão, porque os fãs, mesmo aqueles que, assim como eu, assim como a gente aqui da Liga Nerdola, estamos assim com muito pé atrás com a Marvel, mas é Homem-Aranha. Todos nós vamos lá conferir se realmente o Homem-Aranha do Tom Holland vai evoluir de fato, ou mais uma vez ele vai ficar para trás. Tem várias polêmicas em cima desse filme, mas eu quero ouvir o comentário inicial dos meus amigos aqui da Liga Nerdola pra gente continuar esse bate-papo. Omar, qual a tua impressão inicial? O que tu acha que vai rolar esse filme? Eu acho que eu vou gostar mais do que vocês, porque eu já vou com a expectativa lá embaixo, porque eu achei o último bem fraco já. Eu não sou do time que gostou do filme anterior. Eu acho que eles estão fazendo mais uma coxa de retalhos. O Elvis trouxe aqui o aspecto do bilhão, né? O aspecto do bilhão ele foi relativizado justamente por Deadpool e Wolverine. Para quem não sabe, Deadpool e Wolverine que deu aquela vultosa quantia de 1,4 bilhões de dólares. O filme mal se pagou com esse orçamento, tá? Porque ele teve um orçamento extremamente inflado por conta justamente do excesso de easter eggs e pessoas que tiveram que pagar para trazer pro elenco, mesmo que por segundos de tela ali, Wesley Snipes, né, o Channing Tatum. Então isso aí acabou encarecendo muito a produção. Então, mesmo que bata esse bilhão, né, não quer dizer que isso seja um filme bom ou um filme ruim, né? Porque nós temos exemplos de todas as maneiras de filmes bons que bateram bilhão, filmes ruins que bateram bilhão, então isso não é uma regra. Eu não espero muita coisa, eles tiraram o diretor, né, o anterior que era ruinzinho, agora colocaram um que também é mediano, né, que é o diretor do Shang-Chi. Não espero muita coisa desse diretor também, eu acho que ele não sabe fazer grande coisa no quesito CGI, eu não sei como é que ele sabe fazer monstrinhos coloridos, não sei se teremos mais um filme com monstrinhos coloridos, e as meninas, né, super poderosas em algum momento aí, vão deixar os homens para segundo plano, isso eu tenho certeza, ainda mais que agora colocou a Sadie Sink, colocou esse monte de elenco, de reforço feminino. Eu acho que vai ser mais aí um filme que a gente vai se decepcionar nesse aspecto, tá? Se não se decepcionar no aspecto, né, dessa conversão de roteiro, eu acho que vai ser mais um filme mais ou menos do Homem-Aranha, a não ser que ele realmente tenha uma roupagem mais adulta que merece, né? É o que a gente está perseguindo desde os filmes do Sam Raimi lá atrás e até agora a gente não consegue chegar nisso. Não sei o que esperar, mas eu acho que sucesso, eu acho que vai ser, pelo menos nessa barreira do bilhão, acho que a Marvel tá de boa esse ano aí. Olá, eu gosto de dinheiro. Não sei se vocês estão lembrados aí, né, que o filme do Homem-Aranha, a princípio, ele estava destinado a lançar depois do filme Vingadores, né? E agora eles trouxeram para antes do filme do Vingadores e tudo indica, a gente já viu várias notícias aí na internet falando sobre o roteiro, tava um caos, estavam gravando enquanto estavam ajustando o roteiro.
Não sei se teve preocupações, não foi de acordo com as expectativas deles, o resultado dos filmes nos cinemas, né? Quarteto Fantástico, Thunderbolts e os outros ali. Daí eu acho que vejo uma maneira, né, descobriu de vamos trazer o Homem-Aranha para antes, para ver se dá uma instigada, até porque ele é um pilar fundamental, é um herói que o pessoal tem um apelo e um carinho, mesmo com os seus problemas dentro da UCM, né? A dependência do Robert Downey Jr., que foi a trilogia esse personagem, né, do Tom Holland, e como o próprio Omar disse, né? O anterior, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Ele, de certa forma, ele agradou algumas pessoas, acho que tocou na nostalgia, né, de ter trazido o Tobey Maguire, meu favorito, o Andrew Garfield. Só que isso também não é tudo, né? Ainda tem vários problemas ali, e eu acho que eles estão trabalhando aqui com o Punisher. Acho que ouvi boatos sobre o Hulk, ouvi boatos sobre a série 5, que já é confirmado. Só tem esses burburinhos, se vai ser, desculpa se é spoiler ou não, se você não sabe, se vai ser uma Jean Grey, se é confirmado ou não, se vai ser uma MJ, que seria o ideal para todo mundo, que ninguém gosta da Zendaya, né? Poderia esquecer ela ali. Mas assim, olhando o universo Homem-Aranha, eu acho que vai ser ali no mesmo patamar do anterior. Se o pessoal vai gostar ou não, vai criticar, acredito que vai ter muito disso aí. E vamos aguardar, né? Eu queria ver um Homem-Aranha mais independente, não dependente de personagens secundários, o que agrega valor, eu entendo isso, mas, novamente, estamos rumando pro que aconteceu na trilogia anterior, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, o que mais? Pra gente passar pro próximo filme, eu só queria conversar exatamente sobre essa questão dos cameos, que o Omar falou aqui, e ele lembrou que esse diretor é o diretor de Shang-Chi. Caramba, hein? Homem-Aranha talvez esteja em péssimas mãos, mas vamos ver. A questão dos cameos, o Alan falou, nós teremos o Hulk, tá confirmado, provavelmente 100%, quase 100% de... Não, o Hulk vai ser, segundo rumores, Hulk cinza. Vai ser o Hulk cinza. Olha o que os rumores estão falando, cara. Hulk cinza. Inclusive vai ser a Jean Grey que vai transformar o Mark Ruffalo em Hulk cinza. Nós temos o Justiceiro, ok? Que é o John Bertal, que vai voltar ali. E segundo rumores, ele está protegendo a Jean Grey. Tem um plano ali, uma parada ali por trás. Algumas pessoas estão dizendo que a série 5 vai ser a Rachel Summers e não a Jean Grey. Hoje ela pode ser o que ela quiser, né? Mas assim, e nós temos também Yelena Belova, a líder ali dos novos Vingadores. Teremos esses personagens. Ah, pra conectar. Fora os vilões. Parece que o Escorpião vai ser um dos vilões principais desse filme. Mas eu quero focar na Sad Sync. Nós temos ali 3 personagens que ela pode interpretar. Hoje 4. Rachel Cole, que é uma versão feminina do Justiceiro, que também é ruiva. A própria Jean Grey, que eu já falei. A Mayday Parker, que também é ruiva. E agora a Rachel Summers. E tinha também uma outra personagem, uma vilã do Homem-Aranha aí. Nenhuma dessas personagens eu acharia interessante para esse filme do Homem-Aranha. Porque todas elas tiram tempo de tela do Homem-Aranha. Eu tô indo para ver o filme do Homem-Aranha. Mas, dos males o menor. Para mim, o menor mal seria Jean Grey. E aí eu quero saber a opinião do Omar e a opinião do Alan. Qual é o menor mal? Porque Jean Grey não pode, quer dizer, Mary Jane não pode. Porque Zendaya não pode deixar de ser o par romântico do namorado dela, noivo, que é o Tom Holland. Isso é uma... Sabe, é um completo... Deve ser um pedido do próprio ator, né? Eu quero que ela fique. Sei lá, cara. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, dos males o menor. Eu concordo plenamente aí com Elvis. Por mais que a gente queira e faça mais sentido pra proposta universo Homem-Aranha, uma Zendaya, uma ruiva MJ, de fato, muito, 1000 vezes melhor do que a Zendaya, seria o ideal. Dentre todos esses personagens que ele falou, muitos ali eu não conheço muito, porque perdoe-me aqui a minha ignorância, não li muitos quadrinhos, e eu acredito que a probabilidade de vir aí uma Jean Grey é bem grande por causa dos X-Men e tal. A única questão, não sei se vocês se perguntaram, a gente sabe que vai ter os X-Men nos Vingadores. Porém, como a gente não tem oficializado um elenco para os novos X-Men, então eles estão trazendo
trabalhando com a nostalgia, que é os atores da Fox. Só que tem uma discrepância de idade, né? A série Sync, por mais que ela pode ter meados 20 e poucos anos, ainda assim, ela aparenta ser muito nova. Então a gente precisa, claro que provavelmente vai matar o pessoal ali e tal, então tem que ter uma idade ali, tudo da mesma idade, né? Então, vendo essa parte. Mas se vai dar problema, eu acho que vai ser a Jean Grey mesmo. Fazer o quê? Tô triste. Eu acho que ela tem pouca idade, mas a boca dela, ela exagerou um pouquinho no procedimento já, né? Ganhou uns anos na boca de linguiça ali. Como que é o nome da justiceira, Elvis? Você falou, eu esqueci. Rachel Cole. Rachel Cole. Eu acho que vai ser a justiceira. Tá com cara de mais uma machinha quadradinha, enfeiada propositalmente. Eu acho que vai ser isso, cara. Tem cara disso, não tem cara... Né? Não tem cara de Jean Grey, eu acho que vai ser mais... não pode, ela não vai poder mostrar beleza ali. Mulher tem que parecer um hominho, né? Tem que parecer aquele... Se for a Rachel Cole, é mais um ano de canal da Liga Nerdola, né? Você lembra quando a gente comprava aqueles G.I. Joe, os bonequinhos, que vinha... Sim. Os peitinhos apertados, né? Para as crianças não terem ideia. Vai ser isso aí de novo. Então nós vamos fazer... A gente... tenta fazer aí, não, pode ser isso, pode ser aquilo. Não, vai ser uma machinha chata. A preocupação é que o Elvis falou, é que vai roubar tempo de tela desnecessário, né, ali não vai... Quando é um easter egg desse tipo que pode vir, ele rouba mais tempo de tela do personagem principal. A gente tá indo pra ver o Homem-Aranha, provavelmente não veremos de novo, né, então eu acho que vai ser a machinha justiceira chatinha que nunca, né, que tem um passado que escolheu lá o homem, o moreno tatuado, o cara de bandido mal e culpa o resto da sociedade pelas suas más escolhas. Eu acho que vai ser isso. Machista! Teremos também agora, então, no final do ano, finalmente, né, essa produção que saiu aí do armário depois de muito tempo, que é o Avengers Doomsday sai dia 18 de dezembro, né, no final do ano aí, trouxeram todo mundo de volta, os irmãos Russo, a galera, né, dos roteiristas originais, para tentar trazer um ar aí de nostalgia e também de competência nas péssimas produções da Marvel. Então teremos aí no final do ano Avengers Doomsday saindo finalmente, o primeiro dos dois filmes do Anthony e do Joe Russo. E veremos como será, né, Elvis? O que você acha aí dessa produção? O que você gostou mais dos cameos aí, do que apareceu até agora? Cara, eu adorei o Ciclope. Adorei o Ciclope. Mesmo sendo um Ciclope odiado na sua época, né? Eu sempre adorei o Ciclope, mas ele sempre foi um bosta. Ele sempre foi mal acertado nos filmes da Fox. Um potencial desperdiçado demais. Uhum. Eu tô gostando ver a cheirosada pé da vida por terem trazido, né, a produção ter trazido ali o Capitão América de volta, o Chris Evans. Eu sei que muita gente tá dizendo, não, ele vai ser o Nômade, ele vai ser outro personagem, ele não vai pegar o manto de volta. Meu amigo, ele estando ali, ele sempre vai ser o Capitão América, ok? Por mais que os dois vistam a roupa do Capitão América, ele vai sempre ser o Capitão América. Então o que eu tô gostando mais é isso, essa coisa de nós vencemos, nós, público. A Marvel tentou fazer várias coisas nesses últimos 10 anos e não deu certo, ok? Tentou emplacar personagens que não deram certo. Se o filme vai ser bom, aí já é outros 500. Teve algumas polêmicas aí, tem muito mistério em cima do Doutor Destino, o personagem que o Downey Jr. está interpretando. Eu não gostaria que ele, depois de um momento, se tornasse o Homem de Ferro de novo. Ele tá só usando o nome de Victor Von Doom, mas na verdade ele é um Tony Stark de outra terra. Eu não quero isso, né? De fato ele é da terra ali do Quarteto Fantástico. O que eu realmente quero que aconteça depois de Vingadores Doomsday e Guerras Secretas seria um reboot completo, mas infelizmente não vai ser, ok? Então não vai ter um reboot completo, a gente vai ter um soft reboot, e o que a gente viu agora do universo da DC, soft boot não resolve. Que lapada! Ô Alan, você acha que dá 1 bi, dá 2 bi, e outra coisa, a volta também do Chris Pratt, né, pro elenco aí, que deixou a galera realmente muito enfurecida, né, esse personagem, mais um macho branco, não sei o que volta aí pra salvar o universo da Marvel. Você acha que isso aí realmente tem como? Vai ser, você espera que seja pelo menos um filme
competente ali no nível do primeiro Vingadores, do Guerra Infinita, né, que na minha opinião são os 2 melhores Vingadores ali, ou você acha que vai ser aquela zona porque eles estão tentando de forma desesperada viver apenas do passado? Olha, eu tenho que admitir aqui que essa ideia criativa deles de divulgar o trailer individualmente dos personagens, ao invés de fazer o padrão normalzinho, generalizar, de 2 minutos e pouco, contando mostrando mais coisas, eu acho que foi sábio, e mais sábio ainda foi a decisão de quais personagens trazer inicialmente. O que, olhando para um olhar mais marqueteiro e publicitário, tem funcionado muito bem do que se fosse o contrário, trazendo uma She-Hulk, Capitã Marvel e Kamala Khan. Seria o oposto, né? Zero hype, o pessoal não teria interesse nenhum. Mas quem que eles trouxeram? Thor, Chris Evans, que fica aquela dúvida, Capitão América ou não, no trailer mostra o uniforme do Capitão América, né? O que deixa um sinal claro que o Capitão América deles, atual, Sam Wilson, não está funcionando. E vai de frente com aquilo que o próprio Elvis acabou de comentar. O público não gostou dele, não funciona, tem que ouvir o público, né? E entre os personagens que eu mais gostei ali também, eu vou junto com o Elvis, que é o Ciclope, é um personagem que eu gosto. Mesmo sendo um problema o James Marsden e tal, mas ele tem vários elementos, uniforme clássico que nunca foi trabalhado, beberam da fonte do Deadpool e Wolverine, né? Outra que beberam da fonte do Deadpool e Wolverine foi a nostalgia que eles usaram da Fox, trazendo pra cá também, que a gente sabe que vai ter. Então eu acho que esses elementos podem sim, pelo menos, estão hypando o pessoal. E quanto ao Chris Pratt, que o pessoal cheiroso não goste por ele ser cristão assumidamente e ter falado em discursos, o pessoal, eles são muito da boca pra fora. Eles podem criticar, falar ali, mas no fim eles vão lá porque eles gostam. Eles criticam em rede social, mas estão lá. Porque esses atores ainda estavam ali na época nostálgica, na era de ouro da UCM. Então, quer queira ou quer não, se negócio for pra frente, dá bilhão e tal, são graças a eles. E se não for também, eles vão queimar o nome deles. O que ele... Acredito que o Robert Downey Jr., Chris Pratt, ali, eles não estão em Chris Evans, né? Não vou nem falar muito como o Chris Hemsworth, porque ele fez uns filmes ali questionáveis de Thor, né? Mas o resto... Perfeito. Eu também acho que vai ser uma... É um tiro interessante, né, no mínimo. Aí eles estão conseguindo criar devagarzinho um hype. Eu achava que eles não iam conseguir, depois dos fracassos e também da desconstrução total do universo da Marvel, eles estão conseguindo convencer a gente que dá pra fazer um filme ali que dá pra funcionar. Mas assim, né, é a Marvel, a gente não pode nunca, né, dar um passo maior que a perna, né, que a gente sabe que a gente pode realmente se decepcionar muito. Eu achei engraçado, inclusive, Elvis, essa semana, eu vi um portal Lacrola que desossou a galera que falou mal ou que achou mediano o último Capitão América do Sam Wilson, e eles colocaram na lista do top 10 piores filmes do ano esse filme. Como é que é? Isso é incrível, né? Que hipocrisia, né? É uma hipocrisia. Nós fomos maltratados, atacados, fomos pro tribunal da internet, né? Porque falaram que a gente tava fazendo aquelas coisas horríveis. E agora, esse Lacrola, que falou tudo isso da gente, colocou o filme no top 10 piores do ano. É isso aí. É que você tem que entender que, por parte dele, pode. Só ele pode. O motivo dele é diferente do nosso, né? O meu é diferente. Exatamente. Porque eu sou o nerdola definitivo. Vocês se apropriaram desse né, termo. Exatamente, perfeito. Vamos agora para DC. Igual a Marvel, a DC vai lançar 2 longa-metragens baseados em super-heróis este ano. Só que a Marvel tem 2 canhões. Só classe A. Só cabeça de chave, como a galera da linhagem fala. E a DC me vem com o primeiro filme, Supergirl, que estreia 26 de junho agora desse ano, e tem a direção de Craig Gillespie, e a roteirista se chama Ana Nogueira. É uma adaptação inspirada na HQ Woman of Tomorrow, do Tom King. Inclusive, o James Gunn já deu a declaração falando, não é tão inspirado assim. Na verdade, a adaptação não é tão fiel à HQ que está lá. Lógico,
A gente tá falando de James Gunn. Esse filme aqui, pra mim, eu já tô com o coração completamente fechado pra qualquer produção da DC com a direção. Eu falo a direção, não a direção do filme, eu falo a direção como CEO ali do James Gunn. Ele literalmente mijou no Superman e no último trailer dessa Supergirl mostra o Krypton mijando no Superman. Pra mim isso é uma mensagem muito clara. O James Gunn e essa produção não tá nem aí pra você que não gostou do filme do Superman. Então, eu também não tô nem aí pra esse filme da Supergirl. Elvis, vai ser legal? Não me interessa. Não me interessa realmente se esse filme vai ser legal ou não. A Supergirl nunca foi uma personagem top, classe A, nem do universo do próprio Superman, imagine da DC. E o James Gunn trazer um filme desse para competir com Homem-Aranha e Odisseia, que a gente vai falar daqui a pouco, é só burrice. O que você acha, Omar? Eu acho que é o mesmo que você ter o clube de comédia, que nem o do Danilo Gentili, e você pode colocar o Léo Lins e você coloca a Bruna Luise. Né? Não faz muito sentido quando você pode escolher. Você tem na mão, você pode fazer o filme do herói que você quiser, do personagem que você quiser, e você vai lá e faz Supergirl. Tudo bem, Supergirl tem algum tipo de marketing em cima disso por ser uma mulher? Tem, não sei, né? Não é o que se mostra aí em Hollywood toda vez que eles tentam fazer, né? Mais uma vez, colocar na frente sempre as mulheres e tal. Enfim, não teria problema se não fosse, como o Elvis falou, toda a alteraçãozinha. Não vem só a Supergirl. A Supergirl, ela veio vestida de Peter Quill. Ela é o mesmo personagem da mulher do James Gunn que fez lá no Pacificador. É a mesma personagem sempre. Ela é a bêbada. Ela vem até com o mesmo headphone, né, do Peter Quill ali no trailer. Dá pra ver que realmente o James Gunn ele tem pouca munição ali. A gente achou que talvez... eu mesmo subestimei o brilhantismo da comédia do James Gunn, e parece que até nisso ele é bastante limitado. Ele é dirigido pelo outro rapazinho ali, mas todos nós sabemos que é um filme James Gunn. Dá pra ver ali a temática, o contexto, é um filme James Gunn. Esse filme está sustentado 100% na presença do Lobo. A Supergirl, ela não importa, ainda mais agora que mostraram a personagem no trailer, dessa vez não disfarçando como eles fizeram no final de Superman, mostrou uma Millie Alcock bonitinha. Por mais que ela tava chapada ali, ela tinha uma aparência mais feminina e bonitinha. O trailer do filme não é isso, tá? O filme é a Tessa do Thor Ragnarok, é a mesma personagem. É a mesma personagem, se você quer ver Supergirl, assiste o Thor Ragnarok e vê a Tessa Thompson lá, que a personagem dela é idêntica do Supergirl. Não tem diferença aqui. Nós teremos a mesma personagem de sempre. Eu acho que é um fracasso anunciado, assim, é uma burrice absoluta. Você investir num filme, tanto dinheiro num filme que você tem certeza que ele não vai nem se pagar. Aqui não é um prospecto, não é machitos, é apenas uma visão mercadológica de alguém que consome filmes, games, séries, e o James Gunn parece que ele tá subestimando essa galera. Como que se o Superman mal se pagou, você vai fazer o Supergirl alterando, inclusive, né, no trailer, você mostra cenas no trailer que são disruptivas das poucas pessoas que gostam da HQ do Supergirl. Isso não faz nenhum sentido, você não quer agradar o fã e você quer impor ainda a sua vontade. Esse filme vai ser... Eu acho que se ele pelo menos... Uma coisa que pelo menos salvaria esse filme, se ele fosse mais 18. Um filme extremamente violento, que quebraria ali algum tipo de barreira nesse sentido. Não, ele também... Tipo um Invencível, né? Um Invencível. Exatamente. Não, ele parece ser meio bobinho, meio infantil, além de tudo. E tem criança. Vocês viram no trailer? É um filme Sim. que ela vai encontrar uma criança... Sim. E vai ficar seguindo ela igual fizeram no Adão Negro de novo. Aquela porcaria de filme de novo. Tudo errado. Pra mim, tudo errado aqui. Olha só que desgraça! Supergirl, concordo plenamente com o Elvis disse em relação a... Já começou mal. Eu não tava com nenhuma expectativa no filme Supergirl, tá? Eu acho que olhando nessa lupa do James Gunn, eu acho que pra ele é fácil porque meio que conecta com o filme do Superman dele, por mais que ela apareceu nos poucos segundos na tela final ali.
Mas ainda assim, o que eles fizeram, né, que já rolou uma polêmica na internet, do Krypto mijando na imagem do Superman, já, por si só, já é terrível. O que reflete, se a gente olhar um pouco, uns 2 anos atrás, no filme do Besouro Azul, que foi a mesma ideia que o rapaz lá falou que o Batman era fascista. Então isso aqui vai repercutir, vai ter uma repercussão, tá? Não acredito que isso aqui, pelo jeito, acho que, se eu não me engano, não sei se vocês comentaram sobre os valores que foram gastos desse filme, se eu não me engano, tá no mesma quantia do Superman. E o mesma Superman... então... Nossa, isso é um absurdo. Rumor, é um rumor, né? O Superman, que é o Superman, não conseguiu fazer aquilo que até os próprios nerdolas estavam querendo acreditar que bateria o bilhão. Não conseguiu. Quem dirá Supergirl gastando esses valores altíssimos com essa repercussão que tem aqui? E se caso faça sucesso, é graças, anote o que eu tô dizendo, é graças ao Lobo, porque o Lobo, ele é um personagem com a mesma narrativa, estrutura do Wolverine. Como o pessoal gosta muito dele, a gente nunca viu nas grandes telonas, eu entendo que teve na série Krypto, no Smallville, mas eu falando assim em filme. Então o que pode segurar, talvez trazer o público a querer assistir, é o Lobo. Mas ao mesmo jeito também pode cagar, porque se ele não tiver um bom tempo de tela, não for bem construído, porque através dali, não sei se vocês imaginam, pode sair uma trilogia, ele pode, e com certeza vai, fazer um filme do Jason Momoa na pele do Lobo. Eu acho que vai acontecer isso aqui, entende? Deixa eu te perguntar, você acha que o personagem do Lobo, ele funciona num filme infantil? Bobo, É legal isso aí que você falou, porque daí eu gosto de trazer que é o seguinte: isso aqui é James Gunn. O James Gunn é o modus operandi dele de trabalhar. Ele trabalha... E é muito melhor porque, assim, quer queira ou que não, que ainda tem um público que reforça, que gosta do Lobo, ainda tem muitos que ainda desconhecem dele. E é aí que entra o cerne do James Gunn, que ele adora trabalhar com personagens desconhecidos. Que eu acredito que na mente dele ele dá uma liberdade de fazer o que ele bem entender, porque não são todos que conhecem esse personagem. E quando tem o primeiro contato com algo que você não conhece, você tende a gostar mais. Depois que você se aprofundar no quadrinho e tal, que você começa a ser mais criterioso. Entende? Então acho que o cara, se você for ver, porque a gente não tem filmes, a gente vai falar no próximo, já dando um pequeno spoiler aqui no vídeo, um próximo projeto só que da concorrente, da DC. E o James Gunn, ele adora trabalhar com personagens desconhecidos, o que para um universo inicial deveria trabalhar com um core, com personagens que carregam a franquia. Uma Mulher Maravilha, um Superman, um Batman, só que a gente já tem problemas que a DC sempre teve, uma desorganização geral. A gente tem um Batman acontecendo, por si só já gera um conflito mesmo com o público. Se fizer um outro Batman, mas não tem o do Robert Pattinson, quem que é esse Batman? Aí já começa aquele conflito. Aí ele mesmo já comentou que Batman já deu o que tinha que dar nos cinemas, não sei o quê. Então ele gosta de pegar esses personagens ali bobinhos e Peacemaker, olha lá, só você vê o histórico. Peacemaker, Esquadrão Suicida, agora tá indo pro Supergirl, e ainda vai ter o próximo, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, eu não acho que vai ser pior do que o Superman. Se fizer sucesso, só reforçando, vai ser graças ao Lobo. Bom, e já emendando, né, do que o Alan falou, teremos também esse ano, em setembro, o Cara de Barro. Nunca nem vi. Eu sei, você deve estar pensando, quem é Cara de Barro? Se você não for realmente um entusiasta, né, da DC Comics, né, de algumas HQs, nem tão obscuras, tá? Mas de vilões do Batman, você nunca ouviu falar de Cara de Barro, porque ele também não é o vilão primeira prateleira. E ele vai receber um filme que, mais uma vez, o Alan trouxe aqui. É um filme que traz personagens desconhecidos. Eu acho isso uma preguiça do James Gunn. Eu acho que ele é mais fácil você trabalhar com personagens desconhecidos, porque você tem menos responsabilidade do que você não traz um histórico. Quando você faz o Superman, você tem que fazer um filme que vai bater o Henry Cavill, você tem que fazer um filme que vai bater o Christopher Reeve e aqueles que deram certo como Superman. O Cara de Barro, quem que ele tem que bater? Ele tem que bater em nada. Porém, o risco é enorme, tá? Existe sim, nesse caso, um risco desse filme ser bom, porque se ele está sendo dirigido pelo James Watkins, que é um cara que faz terror,
Se ele trouxer um filme de terror, isso pode até funcionar, não tô falando que isso vai funcionar, mas como filme pra gente assistir em casa. Você não vai pegar e gastar R$70, R$100, até mais com o combo de pipoca pra ir assistir o Cara de Barro. Não faz sentido no mundo de hoje. Isso aqui, antigamente, quando era uma produção que custaria lá 10% que custou o Superman, aí faria sentido você ir no cinema às vezes ver, porque não precisa se pagar. Agora vai ser uma mega produção também, de um vilão do Batman, sendo que James Gunn acaba de desdenhar o Batman, como o Alan lembrou. Falou que o Batman tá desgastado. Não faz sentido. Essa é uma produção que, ela, por mais interessante que seja você ver um personagem novo, e é sempre legal ver um personagem novo, o Cara de Barro não é um deles, sabe? Você pode escolher qualquer um, você escolhe o Cara de Barro. Parece que você chega num restaurante e você tem lá o cardápio e você vai perguntando pro garçom, eu quero essa, eu quero aquele produto, e ele vai falando pra você que não tem, no final só sobrou aquelas porcaria que ninguém comprou, que refugaram, sabe, a balinha de anis. O Cara de Barro é a balinha de anis, né, Elvis? Ninguém quer saber. Cara, essa tua analogia é perfeita, porque eu não sou muito fã do Batman. Eu adoro o personagem, mas eu não sou aquele fã que compra as HQs e tudo mais. Eu assistia os filmes, eu assistia as animações, né, aquelas clássicas, né, dos anos 90, quando a gente era jovem, mas eu não sou esse fãzão que lê todas as HQs e tal, lê algumas coisas, que Batman é muito clássico. Cara, eu não conhecia esse vilão, assim, de nome, sabe? Eu já tinha visto ele aparecer nas animações, mas eu não lembrava dele. E eu falei assim, Cara de Barro? E aí eu lembrei, quando o James Gunn, 2 anos atrás, falou do projeto dele de 10 anos, não tinha Cara de Barro. Tinha o monstro mais conhecido da DC, que é o Monstro do Pântano. Perfeito. O mais conhecido da DC é o anti-herói mais conhecido da DC, que teve até série da HBO. A série fantástica, aliás, hein, Não assisti. Fantástica a série. Meu pai adorou, Omar, eu indiquei pro meu pai assistir, ele adorou. E aí o Alan falou, a DC sempre foi desorganizada e não mudou agora. Só piorou com Pacificador, segunda temporada. O Superman, apesar de ter sido divisivo, ou seja, tem gente que gostou e tem gente que não gostou, foi um mico. Aquele filme ali. Ele não conseguiu passar a bilheteria do filme do Zack Snyder, que sempre foi considerado um fracasso. Eu também considero, apesar de eu adorar o filme. Pra mim, o filme do Zack Snyder, o Superman, o Homem de Aço, é nota 9 fácil, ok? Já o do Superman do James Gunn não, sabe? Eu dei nota 7, depois eu dei uma nota 6. E talvez até possa dar menos, porque assim, eu vou ficando cada vez com mais raiva do filme, entendeu? Mas voltando ao Cara de Barro, pode o filme ser muito bom, como o Omar falou, James Watkins é um diretor de terror e parece que o roteiro é muito bom, que é assinado pelo Mike Flanagan, que é um roteirista bem assim, tem um estilo próprio. Vamos ver, mas eu não vou pagar pra ver esse filme. Esse é o ponto que o Omar falou. Eu espero que esse filme tenha um orçamento de, sei lá, $20 milhões, porque a DC ou Netflix, ninguém sabe, ou Paramount, ninguém sabe. Exatamente. A Warner pode ter muito fracasso nessas duas últimas produções aqui que eles vão lançar em 2026. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Todo mundo aqui tá lembrado do Sonyverso, né? Qual que foi o grande erro do Sonyverso? Criar um universo dos vilões, né? Que ali no filme eles não eram vilões, sem o seu ponto central, o pilar central, que era o Homem-Aranha, que conectava todos eles. E a DC aqui está repetindo o mesmo erro da concorrência. Eles não aprendem com erro alheio. Em vez de fazer, cadê o Batman para estar no filme do Homem-Barro? Assim, isso pra mim já é um problemaço aqui, tá? Daqui a pouco eles vão tentar fazer o Sonyverso da DC, com esses personagens vilões aqui, o que eu acho errado. Pode funcionar, como também pode dar certo. Mas assim, também tô com zero interesse em assistir isso aqui. Isso aqui só deixa mais claro que é a cara do James Gunn. Trabalhar com personagens desconhecidos. Tem menos comparações no cinema, porque não teve nenhuma outra adaptação, porque as pessoas comparam. Porque você tem que fazer ou igual ou melhor, porque a régua nossa sobe, óbvio. Então, zero expectativa pra esse filme aí. As pessoas comparam e principalmente, gente, as mulheres comparam, tá? Toma cuidado.
Machista! E também teremos, talvez, aí, o grande épico do ano, um Oscar bait. Você pode chamar de várias maneiras aí, mas ele tem o meu coração com um pouquinho de ressalvas aqui, mas A Odisseia chega esse ano, né? Mais um grande filme desse que é um dos maiores cineastas aí da atualidade, se não o maior atualmente em exercício, que é o Christopher Nolan. Porém, ele está nos preocupando bastante, né, galera? Ele está preocupando a gente com algumas opções lacrativas. Será que, né, nós teremos finalmente o primeiro filme ruim de Christopher Nolan? Porque todo diretor tem. Em algum momento, todo diretor faz cagada. Esse ano passado, nós tivemos praticamente duas direções, né? Duas direções que costumam entregar bons filmes e não entregaram, né? Um deles é o Running Man, né? Que é o Sobrevivente, do Edgar Wright. O primeiro filme horroroso do Edgar Wright. E o segundo, que tá concorrendo ao Oscar, todo mundo tá lambendo, que é o do Paul Thomas Anderson. Uma batalha após a outra, um dos piores filmes da minha vida. Eu nunca imaginei que um diretor como Paul Thomas Anderson poderia fazer uma cagada como essa. E será que o Christopher Nolan vai fazer isso com a gente? Ainda mais agora num épico histórico mitológico. Mas ainda assim ele tem ali espaço para você fazer criações, fazer mudanças criativas. Eu acho que ainda dá para fazer, tal. Eu não sei como que o nosso querido Nolan vai fazer isso. Alguns personagens já estão bastante descaracterizados, porém é o Christopher Nolan. Então, o Christopher Nolan ainda tem um pedacinho do meu coração que eu prefiro esperar. Eu acho que ele faz coisas muito boas e eu espero que a Odisseia não seja realmente o primeiro filme ruim ou muito ruim, porque ele fez o Tenet, que tem aquela divisão, né, de pessoas que amam, que odeiam, mas que não seja aquele filme, o primeiro filme unânime ruim, porque tem elenco, sabe, tem ali, eu gostei muito do que eu vi no trailer, cinematografia, não tem problema, porque ele não usa cores, isso é bobeira, isso aqui é discussão de internet, que acaba, né, no fim, se o filme for bom, ele não vai ter, todo mundo vai esquecer sobre isso, mas, assim, é um filme que acende realmente pela primeira vez uma bandeira vermelha. Será que o Christopher Nolan cedeu, porque ele sempre foi o cara que relutou, ele segurou ali a agenda woke e tal, e agora será que chegamos ao Christopher Nolan também? Ele também foi ali afetado por isso? O que vocês acham? Com certeza. A Odisseia é talvez um dos contos mais importantes da nossa história humana. E inspirou de Tolkien a R.R. Martin, sabe? O Tolkien era extremamente fã de tudo que você imagina aí de mitologia grega, nórdica, de maneira geral. E assim, eu também gostei muito do trailer, gostei do visual, não gostei da armadura do Agamenon, que é o rei poderoso, achei ridícula aquela armadura. Tá meio impressora 3D, né, Elvis? Não é, tá muito ruim aquilo ali. É o Batman completo ali, o Agamenon. Mas adorei o Matt Damon como Odisseu, a escalação, né? O Matt Damon entrega. Pô, duvidar do Matt Damon, pelo amor de Deus. Então, eu acredito que ele vai fazer um ótimo Odisseu. Gostei também do Tom Holland como Telêmaco, gostei da Anne Hathaway como a Penélope, você vai ter a Cici como a Charlize Theron, você tem um elenco maravilhoso, como a Mar falou, mas você tem lacradas e isso afasta demais a possibilidade desse ser talvez o melhor filme do ano, entendeu? Porque você tem Lupita Nyong'o como Helena de Troia, que era uma mulher provavelmente loira ruiva, e você tem Zendaya como Atena, que também é chamada, é vista como loira, é uma personagem, é uma deusa aloirada, com olhos cinzento, tipo meio azulado, a cor do mar, entendeu? E essas coisas quebram demais a suspensão de descrença, porque a gente sabe que essas pessoas foram escaladas por uma questão puramente ideológica. Então, você tá vendo um filme baseado em um conto histórico que a Ilíada existiu, a Guerra de Troia, que não se sabe ao certo se ela aconteceu ou não, mas a Troia existiu, né? O castelo do Odisseu, os personagens existiram, então é um conto, uma mitologia histórica, tem essa parte de liberdade poética e tudo mais, mas a gente sente um sentimento como se você estivesse assistindo algo histórico. E aí o Nolan me caga com isso. Isso aí, nós sabemos, foi a Universal que obrigou
o Nolan a escalar esses personagens, porque a Universal quer Oscar. E para participar do Oscar, você tem que dar uma lacrada em alguma coisa. Tem que dar uma lacrada, infelizmente. E eu acho legal que meu vídeo recente que eu falei lá no canal foi sobre a lacrada do Wagner Moura no Globo de Ouro. No quanto, né, vai de encontro com o que o Elvis acabou de dizer aí, como a gente perdeu a credibilidade às premiações. Então, eles chegam a ter que lacrar em produções como essa, que são famosíssimas mundialmente, que é um conto maravilhoso. Eu lembro quando eu assistia, que acho que foi uma série, que foi um compilado que passava no SBT e se transformou num filme. Eu adorava aquele... É lindo aquilo ali. Eu adorava, eu amo. Aí você pega pra ver isso aqui, e assim, é aquilo. Não é porque tem, por exemplo, na direção o Nolan, porque o Nolan, né, o próprio Omar disse, né, é difícil. O Nolan, a princípio, ele não tem aquelas obras tão podres como outros, né? Mas acho que faz parte de Hollywood que se você não tiver pelo menos manchado no seu currículo uma obra podre, eu espero que todos nós estejamos enganados, né? Mas pelo que a gente viu, sobre o que o pessoal que falou, a troca de etnia e tal, a deusa Atena, o que a gente sabe que os deuses também tinham toda aquela questão onde eles trazem uma questão de beleza. A Zendaya é questionável. Zendaya tem várias Zendayas aqui no Brasil, gente. Desculpa, né? Tem Zendaya aqui, mas se eu sair eu encontro uma. Porra, né? Então, assim, e uma coisa, o elenco eu acho que tá de parabéns. Tem bastante gente famoso aqui. O que também não quer dizer nada, não significa muito. Eles sim vão fazer o seu papel. O filme pode ser uma bosta, mas talvez a parte dele foi assim, ó, o que eu gostei do filme foi o Matt Damon, foi o Tom Holland, enfim. E eu não gostei do visual lá, quando apareceu logo no início do trailer. Nossa, aquele visual, aquela armadura lá, eu achei horrível. Horrível. É o Batman. Cara, ele pegou os retalhos do filme do Batman que ele tinha no porão lá, falou assim, vou trazer aqui, depois vou usar como... Vocês sabiam que eu usei partes do filme do Cavaleiros das Trevas no filme do Odisseia? Ah, vocês não sabiam disso, né? Mas assim... Tá parecendo de fibra de carbono, né? Negócio mesmo. Eu não sei, que pode sim ser o melhor filme do ano, não sei. Eu ainda tenho a esperança, que eu acredito que não tá nessa lista aqui, o Michael Jackson, tá? Eu vou só jogar aqui, mas Michael Jackson eu acho que tá no meu coração aqui esse filme, mas enfim. Vamos seguir. Meus queridos nerdolas, muito obrigado por ficarem até aqui. A gente vai falar de mais uma produção de 2026, mas antes, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal da Liga Nerdola e também no canal individual de cada um dos nerdolas aqui. Lá no Heróis e Mais, lá no Nerd de Família, o canal do nosso querido Omar, e também lá no Geek Raiz, o canal do nosso querido Alan. O próximo filme é esse Duna Parte 3, que estreia dezembro aqui desse ano, que tem a direção de outro cineasta muito considerado, que é o Denis Villeneuve, e tem roteiro do Denis Villeneuve e do Jon Spaihts. Vamos lá, adorei Duna Parte 2. Que filme maravilhoso. É um filme que quebrou a cheirosada quando foi lançado. A cheirosada tava sim aguardando um filme super lacrador, porque o primeiro é... como eu posso dizer, ele é neutro. Sim. Nem pra lá, nem pra cá. É um filme que tem um ritmo que pesa um pouco, algumas pessoas não gostaram tanto, eu gostei. Mas é um filme que ele não toma um lado, ele não passa ali uma mensagem que a gente estava esperando. O segundo é um filme que mostra exatamente o que é a história ali do Herbert, e eu adorei. É maravilhoso. Essa terceira produção aqui, muita gente fala que provavelmente o Denis Villeneuve vai dar uma lacrada gigantesca em cima da personagem da Zendaya. Eu espero que não. Quero saber o que o Omar acha aí, o que o Alan acha. O que vocês acham que vai acontecer? Zendaya nesse ano aí tá com 100 milhões de filmes, né? Você sabe que existe uma expressão, Elvis, já é uma expressão que é Zendayaram o filme. E ela surgiu ali na época do trailer do Shrek, né? Do próximo Shrek, que eles tiveram que cancelar a produção porque Zendayaram a produção. Zendayan, né? Que eles falam que é como falavam do Nicolas Cage. Cagearam a produção e agora o Zendayaram a produção. Nós estamos falando de duas
os dois maiores épicos do ano, tem Zendaya e nos dois épicos ela pode cagar a produção, cara. É impressionante que uma atriz é aquela que todo mundo sabe que ela é uma atriz empurrada, garganta, né, abaixo, nossa, todo mundo sabe o que ela não é talentosa, ela não é bonita e ela é dado esses papéis de extremo destaque, sendo que ela é uma atriz sem sal, sem graça, né, e ela tá agora no Duna. Vou falar um pouquinho do Duna, senão vou ficar falando só da Zendaya, né. O Duna, eu tive uma sensação de assistir o 2 que fazia muito tempo que eu não tinha. Eu acho que 2020 pra cá tem 2 épicos apenas que saíram de fato nos cinemas, na minha opinião, tá? Essa é uma opinião pessoal, claro, mas que foi o Snyder Cut, né, o Liga da Justiça, que eu amo demais aquele filme, e que ele não é tão valorizado por não ter saído no cinema. Eu sou fanboy desse filme. Eu acho esse filme maravilhoso, ele tem os aspectos que precisam de um épico, né? O épico, ele tem uma cartilha que ele tem que seguir, né? E o Duna parte 2, ele é conceitualmente ele é incrível, a parte sonora do filme é uma delícia, assim, os efeitos talvez, é um filme que não é tão caro, né, uma produção de 200 milhões que parece que custou 600, se você fosse comparar com algumas produções de hoje, o elenco, tudo funciona, o conceito. Eu acho que esse filme deveria ter terminado do 2, eu acho que não precisava do terceiro, porque você deixar um pouquinho a mais de algumas coisas não é ruim. E agora o terceiro pode ser mais um filme de passar o documento final. Na verdade, não era o Timóteo o escolhido, era a Zendaya. E isso aqui pode acontecer. Denis Villeneuve pode cagar muito nisso, e é uma obviedade que isso possa acontecer. Na verdade, não era ele que era o escolhido, não era o caminho, né? O Jesus Cristo da obra não era ele, era ela. Isso aqui pode acontecer, e esse é muito preocupante, tá? Denis Villeneuve também pode sofrer o primeiro revés, apesar que ele fez o Passageiros, né, com o Chris Pratt, com a Jennifer Lawrence, que é um filme que eu acho mediano. Não é um filme ruim, é um filme gostoso de assistir, mas ele é um filme, né, ele não é um filme Denis Villeneuve. Você tem a Jennifer Lawrence, né, aí ajuda, né? Aí tudo bem. Mas o Denis Villeneuve, ele pode ter o primeiro filme que seja, e é preocupante, porque isso pode desconstruir o segundo filme. É sempre mais preocupante quando você tem antes um filme muito bom, né, como foi o Cavaleiro das Trevas, e o Nolan fez o Ressurge, que muita gente critica, né, alguns com razão, alguns aspectos do filme, mas ele ainda conseguiu manter, pelo menos, né, entre um filme e o outro, porque tem conceitos muito bons. Será que o Denis Villeneuve vai conseguir trazer algo parecido, ou ele também esgotou toda a criatividade e bom gosto dele no segundo? Não sei, não dá pra saber. Vamos assistir, estreia no mesmo dia dos Vingadores Ultimato, no mesmo dia, no mesmo fim de semana. E aí tem um aspecto interessante que eu vou passar pro Alan, e ele fala também. Quando foi falado pro Denis Villeneuve que para mudar a data, como se ele tivesse que mudar a data. Olha a pomposidade da Disney. Com um monte de fracasso, você vai pro diretor, pro Denis Villeneuve, e fala para ele assim, muda a sua data porque isso vai prejudicar seu filme. Ele falou assim, não. A visão do público meu, de uma ficção épica, profunda e adulta, é diferente da galera eventual que vai consumir Marvel. O que você achou dessa declaração do Denis Villeneuve? Uou! Caraca! Olha, eu sinceramente, o cara falar isso, eu achei legal, porque ele falar isso, ele sabe... Só não caga a do filme, né, Alan? Só não caga. O que significa a obra dele. Ele sabe o peso que tem comparado com um filmeco da Marvel. Exatamente. É Vingadores, mas ainda o filme dele, sim, teve toda uma repercussão no primeiro, segundo. O primeiro, eu tô que nem o Elvis, não me chamou tanta atenção. Até fui meio sonolento, dei umas piscadas, assisti 2, 3 vezes. Agora, o segundo foi o contrário. Eu gostei muito do segundo e querendo reassistir o primeiro, porque ele tornou mais agradável. O segundo é maravilhoso. A fotografia, a trilha sonora. A única coisa que eu até havia comentado na época sobre Oscar e tal, que foi a questão da Zendaya, que pra mim foi assim, se não tivesse a Zendaya, ia ser perfeito o filme. E a Zendaya, ela consegue... A Zendaya é um problema, né, gente? E a personagem era ruiva. Só pra quem não leu o livro, sim. A personagem é ruiva. Então. E assim...
Concordo plenamente com o Mar da questão de não teria necessidade de ir para uma sequência, fechar uma trilogia, enfim, por mais que demande, não sei, do livro e tal, mas se eles realmente forem, Villeneuve for para essa escolha narrativa e transformar, igual o Matrix aconteceu, vocês viram o que aconteceu com o último Matrix? A rejeição do público, quanto tornaram o Neo não era o escolhido e era a Trinity. É a mesma coisa. Se fizer essa virada, né, de chave... Virou os dois agora. Vai dar a obra dele. Mas aí eu acho que eu tô vendo... Posso estar enganado, eu tô até zoando aqui. Eu tô vendo uma estratégia da galerinha de querer lacrar, sempre tá deixando agora mais pro final. Aconteceu com Stranger Things, eu até comentei no meu vídeo, porque se fosse a estratégia fazer no começo, não estaria o sucesso que foi, né, o filme ou a série, porque se lacrar, deixa de ser fã, não vai acompanhar mais, porque já, opa, que porra é essa aqui? Que isso? Então, é o último filme e tal, eu espero que ele não faça merda. Se seguir a mesma premissa do segundo, construção, fotografia, tudo ali, pode ser direito a Oscar, ganhar alguma premiação no próximo ano, quem sabe, né? Quem sabe. E a telecinese, né, Elvis? Muita telecinese. A promessa de telecinese é certeza nesses finais aí, desses filmes aí. Galera, assistam lá no Nerd de Família o vídeo que ele fala sobre telecinese. É maravilhoso. Adorei esse vídeo. Pô, não dá pra aguentar, mas... O povo jogando Kinect na tela o tempo inteiro, cara. Não. Meus queridos nerdolas, esse foi mais um vídeo aqui no canal da Liga Nerdola. Se liga que toda semana sim, semana não, estamos aqui com a Nerdolive. Muito obrigado aí, querido Omar e querido Alan. Na próxima estaremos aqui de novo. Valeu. Abraço. Ontem eu vi um grande fly.